Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando hoje nessa noite tão difícil e tão necessária para a nossa cidade e sociedade como um todo. Meu nome é Bruna Fani, para quem não me conhece, eu sou professora, sou ativista e pesquisadora. Eu pesquiso violência contra a mulher, uma violência específica, no caso eu pesquiso a violência obstétrica, e sou ativista contra a violência contra a mulher há muito tempo já. E hoje eu estou aqui com a Gabriele. A Gabriele é artista, é professora e ativista também dessa causa que hoje nos traz aqui, que é abuso e assédio sexual contra crianças e adolescentes. Boa noite, Gabi. Boa noite, Bruna. Boa noite para todos que estão assistindo. Então, Bruna, a gente precisa muito falar sobre esse assunto e eu gostaria primeiramente de agradecer a todo mundo que está envolvido nessa série de lives que a gente está promovendo. Eu acho que essa movimentação ela é extremamente urgente e necessária. Infelizmente, a gente precisou talvez passar por uma semana de denúncias, né, que foi a semana passada aqui em Santa Maria, e isso acabou mexendo muito comigo e mexendo com muitas outras mulheres, e a partir disso, então, a gente achou super necessário falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu gostaria de começar a minha fala hoje falando sobre alguns dados que eu retirei do site Extra Classe. Esses dados eles são referentes ao site do governo federal, que contabilizou um número de notificações de abuso sexual infantil no ano passado, no ano de 2019. Esses dados eles foram divulgados no dia 18 de maio deste ano. E o número de notificações de abuso sexual infantil em 2019 foi 17 mil. Esse número é assustador. Fazendo um cálculo breve, uma divisão simples, a gente chega em aproximadamente 47 notificações por dia só no ano passado. Esse número já é assustador por si só. Só que tem um detalhe: as subnotificações. O que a gente sabe é que a maioria dos casos não chegam até as autoridades. Muitos casos não são denunciados. Muitas crianças sofrem em silêncio e às vezes continuam sofrendo o resto da vida em silêncio. Às vezes essas crianças se tornam adultos que vão carregar esse peso por uma vida inteira, ou vão falar depois de muito tempo sobre esse assunto. Então, 17 mil não é a realidade. 17 mil é um número muito abaixo da realidade. Bom, esse número ele foi divulgado no dia 18 de maio desse ano, e eu gostaria de falar brevemente sobre a importância dessa data. O 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data ela foi instituída em 1973, quando aconteceu um caso horrível em que uma menina chamada Araceli, que tinha 8 anos, ela foi cruelmente violentada, estuprada e morta. Somente 6 dias depois é que o corpo dela foi encontrado carbonizado. E os agressores, que eram jovens de classe média alta, nunca foram punidos. Então foi a partir desse caso que instituiu-se o dia 18 de maio como Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vale ressaltar que existe uma diferença entre abuso e exploração sexual.
O abuso, ele acontece quando um adulto, uma pessoa adulta, utiliza do corpo de uma criança para obter satisfação sexual. Essa criança, ela, na maior parte das vezes, ou melhor, sempre, porque na fase em que ela se encontra, ela não tem o desenvolvimento ainda para entender o que está acontecendo. Então, essa criança, quando ela sofre esse abuso, ela não compreende esse contato sexual e ela geralmente depende psicologicamente ou socialmente desse abusador, né? Por exemplo, um pai que abusa de uma filha ou de um filho, naturalmente essa criança ela é dependente desse pai, porque ele é pai, né, afinal de contas. Então, existe essa dependência. E a exploração sexual, ela consiste em, quando acontece de uma pessoa adulta, então, pagar para ter relação sexual com uma criança. Então, aí a importância do dia 18 de maio, que é um dia, então, especial só para se falar sobre esse assunto. E, Gabi, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, porque, querendo ou não, eu acho que vocês que estão nos assistindo podem também comentar aqui embaixo na nossa live. Mas se a gente para escutar sobre isso, enquanto eu ouvia a Gabi, me veio vários flashbacks de situações em que eu vi meninas, eu vi meninos de casos que eu soube da minha cidade, de uma história de um, sabe? Não necessariamente no meu caso, mas na história de um tio. Todo mundo que ouve isso passa a reconhecer, identificar. Por isso que foi tão necessária, contextualizando para quem está chegando agora e não sabe, né? Pegou o bonde andando. Semana passada foi uma semana muito difícil aqui em Santa Maria, devido à repercussão e à coragem de algumas meninas de contarem que estavam sendo abusadas, né, em suas escolas por um professor, mas depois a gente acabou vendo que eram alguns professores aqui de Santa Maria. Esse caso está com a polícia já, então a gente não vai necessariamente falar sobre este caso que veio à tona especificamente, mas a gente vai falar sobre esse assunto porque ele é tão necessário. Essas meninas, elas acompanharam uma mãe que falava sobre a importância da educação sexual em seu Instagram. E a partir da fala de uma mãe que falava sobre isso, as meninas tiveram um gatilho de pensar: nossa, eu passei por isso, eu vou falar sobre isso. E a partir do momento que elas tiveram esse gatilho de falar sobre isso, e começaram dezenas de meninas falar, dar suas narrativas, começou a se perceber que muitas narrativas são muito parecidas. E pela semelhança das narrativas, chegaram a nomes, né? Nomes. Então, perfis, digamos assim, perfis de abusadores, professores abusadores. Logicamente, semana passada a gente falava de homens abusadores, mas é importante salientar que não são só homens que abusam, né? Mulheres também abusam. Até antes da live aqui, eu estava recebendo várias mensagens, que eu vou comentar elas ao longo da nossa live, mensagens de professoras. Então, eu recebi mensagem de umas professoras, entre elas, uma comenta que tem alunos ou teve alunos que sofriam abuso da avó. Então, é muito importante a gente salientar essas questões, né? A gente explicar. Apesar de, obviamente, o índice de homens que abusam é muito maior, apesar de o índice de meninas abusadas ser muito maior, isso acontece com meninos e isso acontece também do perfil de abusador não ser exatamente o homem e sim poder ser também a mulher. Mas ao longo do que a gente vai conversando, Gabi, acho que a gente até pode ir fazendo essa troca. Eu fui lembrando de um caso que quando eu era estudante no ensino fundamental,
teve uma menina que foi assassinada. E, claro, ela foi o quê? Ela foi assassinada por alguém muito próximo da família, que era um padrinho na época. Ela tinha ido comprar leite, o padrinho ofereceu uma carona, e nessa carona, obviamente, de alguém que era de confiança dela, isso é muito importante. Pensar que muitas vezes os abusadores são pessoas de confiança da família, confiança da criança. Ela pegou carona com esse padrinho e ele levou ela para trás de um lugar, e a cidade que eu morava era Seberi. E ela foi estuprada, assassinada, torturada, enfim. Óbvio que quando a gente fala de casos extremos assim, algumas pessoas podem pensar, não, mas eu não passei por isso. Mas o abuso, ele não acontece só assim, né, de formas extremas. Ele também tem formas quase até invisíveis de se perceber, que é o abuso que acontece anterior ao ato, anterior ao assédio em si. Porque o assédio, o que é abuso, o que é assédio? O assédio, ele está relacionado com um ato, com um toque. Tocar na mão, pegar na mão, beijar, dar um abraço. E o abuso, ele seria um termo mais geral para a gente tipificar e falar dessa série de atos que, de alguma maneira, violam outra pessoa. O corpo, a mente, né, verbalmente. Então, a gente fala de abuso como um termo mais geral. E aí, nessas andanças aí, eu sou professora, como alguns de vocês sabem, professora há alguns anos e trabalhei sempre em cursinho. E por isso que quando surgiu esse debate, eu logo me prontifiquei a também estar junto das meninas e das mulheres para falar sobre isso, porque eu acompanhei vários casos de abuso em ambiente escolar e acompanhei vários casos de abuso em ambiente de cursinho. E só que porque vocês devem estar se perguntando como, em que medida, como que ninguém pega um professor ou alguém que faz isso, como que isso não é denunciado, e acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Começando pela ideia da educação sexual, que muitas pessoas têm resistência para compreender o que significa educação sexual, para compreender o que de fato é educar nossos filhos para que eles percebam quando identifiquem quando são abusados, identifiquem essa possibilidade. Então, a educação sexual aqui é um ponto importante para a gente discutir. Acho que a Gabi também vai comentar um pouquinho sobre isso, que a gente estava até conversando um pouco antes, né, Gabi, sobre a criança, sobre o bebê, né? Porque veio uma notificação para mim de uma mãe que me pediu o seguinte: ela me pediu para falar sobre consentimento, Gabi. E consentimento, como a gente estava conversando antes, é uma palavra-chave para a gente debater esse assunto. Consentimento. E o consentimento do meu corpo, o consentimento do meu espaço individual, ele deve acontecer desde a primeira infância, ele deve acontecer desde bebê. Mais ainda, o consentimento sobre o meu corpo deve acontecer desde a gravidez, né? É comum, quando a gente debate sobre essas noções de violação de corpo, que grávidas relatem que são constantemente tocadas e violadas, tocam na barriga sem o consentimento da mãe. Então, se fala sobre isso, as pessoas precisam ter noção do que é o seu limite, do que é o corpo do outro. E falando sobre isso, vem a noção do bebê. A Gabi até tinha comentado, Gabi, acho que agora você pode comentar um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que nós falávamos de peraí, não vamos obrigar uma criança a cumprimentar ou abraçar um adulto que ele não quer cumprimentar ou abraçar. Então, eu acho que isso é muito cultural, né? Eu, por exemplo, eu também fui criada assim, né? Vai lá e abraça, vai lá e beija. E daí, se você não dá o abraço, se você não beija, a mãe e o pai brigam, enfim.
É uma coisa muito cultural que a gente tem, mas que aos poucos eu acho que a gente precisa ir se libertando disso. Porque quando a gente fala de abuso sexual, em muitos casos, quem comete esse abuso, ou seja, o abusador, é uma pessoa próxima da criança, certo? Então, é uma pessoa em quem a criança confia. E para a criança é muito confuso quando, por exemplo, assim, o pai e a mãe dizem, não, vai lá e abraça, vai lá e beija, tem que beijar, tem que abraçar, tem que... E daí, quando chega uma pessoa com segundas intenções e começa a fazer um carinho um pouquinho mais diferente daquele que ela está acostumada, do abraço e do beijo só, isso gera uma confusão na cabeça da criança. Eu não sou psicóloga, óbvio, estou falando da minha experiência, até daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, por que eu estou aqui, mas isso confunde a cabeça da criança. A criança, ela percebe que aquele carinho tá estranho, aquele carinho gera um constrangimento, mas ela não consegue diferenciar. Ela não consegue, não que ela não consegue diferenciar, mas ela não consegue entender direito aquilo. E Gabi, eu acho que muito... Quando você vai falando, eu lembro da necessidade da gente querer ser aceito, né? Porque a criança quer, ela quer o quê? Ela quer ser aceita, ela quer ser amada, ela quer ser aprovada, ela busca a aprovação dos pais e dos semelhantes. Então, quando você diz que ela precisa cumprimentar, quando ela precisa abraçar, quando ela precisa dar um abraço, um beijo, ela não quer decepcionar os pais, ela não quer decepcionar, ela não quer ser chata, né? Então a gente precisa ensinar nesse ponto, né? Pensar em ensinar os a serem chatos, a dizerem não, porque principalmente sobre as meninas, talvez a gente não pode afirmar, mas talvez um dos traços disso acontecer com meninas com muito mais recorrência venha dessa também necessidade da gente impor sobre as meninas que elas têm que ser dóceis, que elas precisam ser amáveis, que elas precisam ser delicadas. Então eu não vou ser indelicada e dizer que eu não quero um abraço, eu não quero beijar, eu não quero abraçar, né? Na verdade, quando a criança tem a pertinência de dizer não, não quero, de negar, a gente precisa, né, elogiar isso, elogiar a autonomia da criança sobre o seu próprio corpo e tirar um pouco isso de querer impor que ela queira, que ela faça algo que ela não quer fazer. Essa é a ideia do consentimento. Exatamente. E é como eu disse, né? É muito cultural. É difícil também a gente se libertar disso. Mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, sobre a importância de respeitar o corpo da criança, porque a criança, ela precisa ter o seu corpo e a sua sexualidade preservadas. E quem garante isso somos nós. Até eu falei isso no vídeo de divulgação. É nosso dever, enquanto adultos, garantir que a sexualidade das nossas crianças seja preservada. Como que a gente faz isso? A criança, ela não tem o conhecimento que a gente tem. É a gente que precisa ensinar ela. Aí vem a importância da educação sexual. Que a educação sexual não é aquilo que as pessoas imaginam que seja. A educação sexual é importantíssima. A criança precisa saber mais do seu corpo para entender também quando que um carinho não é carinho mesmo, é um assédio, é um abuso, entende? Porque senão isso gera muita confusão na cabeça de uma criança, entende? Então, aí vem um papel muito importante também da escola. Eu acho que eu já vou até entrar um pouquinho no assunto da escola e da arte, que é um dos assuntos que eu vim falar aqui. Para quem não sabe, eu sou atriz
e eu trabalho com um monólogo que se chama Memórias de Nina. Esse monólogo, ele, na verdade, surgiu em 2005, 2006. Foi um pedido do Serviço Sentinela, que tinha na cidade de Erechim, na época, que tratava sobre esse assunto. Eles fizeram uma encomenda, na época, para o Fabiano Tadeu Grazioli, que é o diretor do meu monólogo, fizeram uma encomenda que eles gostariam que fosse feita uma esquete sobre abuso sexual infantil. Aí, na época, o Fabiano escreveu. Até quem estreou essa peça não fui eu, foi uma outra atriz. Mas daí deu tão certo que ele acabou me convidando para interpretar, então, Memórias de Nina. E aí, a gente tinha outros espetáculos, tinha um espetáculo infantil, e Memórias de Nina ia junto com esse espetáculo. A gente vendia junto e apresentava junto e tal. E as prefeituras, as cidades começaram a se interessar também por Memórias de Nina, porque viam que aquele assunto que ela tratava, que essa peça abordava de uma forma um pouco mais sensível, que talvez pudesse ser melhor utilizada, né? Então, as prefeituras começaram a contratar, principalmente na época de maio, né, do mês de maio, que é o mês do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, aí a gente começou a circular mais e tal. E aí, o Fabiano, que é uma pessoa muito sensível também, ele foi muito sensível também escrevendo o roteiro, e também foi muito sensível de perceber que chegar numa cidade e simplesmente apresentar Memórias de Nina, fechar a cortina e ir embora, talvez não fosse tão eficaz. Chegar e abordar esse assunto num espetáculo e fim de papo, vamos lá, vamos embora. Ele começou a perceber que esse é um assunto extremamente delicado e que ele exige clareza, principalmente quando a gente está apresentando para crianças e adolescentes. O pré-adolescente, o adolescente, ele precisa sair de lá sem dúvidas a respeito desse assunto, ou pelo menos mais esclarecido a respeito desse assunto. Então, quando a gente chegava e apresentava e ia embora, a gente começou a perceber que talvez isso gerasse dúvidas. Por quê? Porque a gente chega lá e apresenta uma história de uma menina de classe média alta, que foi abusada pelo pai durante um grande período da sua vida. Essa é uma história. Então, o nosso medo, o nosso receio é que algumas crianças, adolescentes, enfim, saíssem de lá pensando, bom, então assisti hoje Memórias de Nina mostrou que abuso é quando uma menina de classe média é abusada pelo pai. Então talvez isso que eu esteja passando não seja exatamente abuso, entende? Porque o que apresentou na história foi outra coisa. E daí a gente começou a perceber que talvez isso se tornasse um pouco delicado. E aí que o Fabiano teve a sensibilidade de pensar, não, eu acho que eu vou agregar, junto com o espetáculo, junto com a apresentação do monólogo, uma fala sobre esse assunto. Então, sempre ao final da apresentação, o Fabiano, ele pega a peça, detalha ela, e conforme ele vai detalhando e dissertando sobre ela, ele vai dando informações a mais a respeito de abuso. Então eu vou até me aproveitar dessa fala que eu já ouço há quase 10 anos, quase 10 anos mais, 14 anos já, que eu ouço, que ele fala sobre o espetáculo e ao mesmo tempo acaba explicando um pouquinho mais sobre abuso. Então a primeira coisa, o espetáculo, ali no monólogo, eu interpreto uma boneca,
que conta a história da dona, Daisy Lee, que foi vítima de abuso do seu pai. Então, a Daisy Lee, a boneca Nina, né? Ela vê desde muito cedo a violência que a sua dona sofria. Mas essa violência, a gente não está falando da violência que muitas pessoas acham que só, por exemplo, o estupro é abuso sexual. Não. Ele mostra desde lá do início. Então, lá com 4 anos, a Daisy Lee começa a presenciar, por exemplo, discussões e brigas muito fortes entre os seus pais. Ela começa a presenciar isso. Depois de um tempo, o pai acaba agredindo ela também. Aí, quando a Daisy Lee começa a crescer um pouquinho mais, então ela começa a desenvolver um pouquinho mais o seu corpo, o pai começa a visitar ela no quarto. Aí começa com um toque aqui, um toque ali, dá a entender que ele se masturbava enquanto tocava no corpo da filha, até que chega no auge da história, em que a Daisy Lee é estuprada pelo pai. E aí que vem a importância da fala depois, que eu acho que esse projeto é lindo por causa disso, porque ele apresenta a peça e depois ele apresenta uma fala que detalha um pouquinho mais sobre o abuso. Nessa fala, então, o Fabiano ele destaca bem que o abuso não foi só o estupro que ela sofreu lá com 12 anos. O abuso começou quando ela tinha 4 anos, quando ela via os seus pais brigando, quando o pai batia nela, depois quando o pai tocava em locais do corpo que deixavam ela constrangidíssima e super confusa, porque afinal de contas era o pai dela. O pai dela. Então, a pessoa em quem ela tinha que confiar, a pessoa que deveria proteger ela, estava causando constrangimento que ela não conseguia entender, mas ela sabia que estava errado. E até que chega no extremo do estupro. Mas tudo isso também é abuso. Toda essa trajetória é abuso. E não só isso. Ali a gente conta a história de uma menina que foi vítima de abuso. Mas a gente sabe que meninos também são vítimas de abuso. Meninos, inclusive, sofrem tanto quanto as meninas. E também ali a gente conta a história de um pai que violentou a própria filha, que configura abuso sexual intrafamiliar. Mas o abusador, ele pode assumir outros, né? Pode ser outras pessoas, pode ser um tio, pode ser uma mulher. A gente sabe de casos de mães que já fizeram isso. O vô. Ou às vezes é uma pessoa que a criança conheceu ali, no mesmo dia em que aconteceu a violência. Então, embora a história retratada em Memórias de Nina seja essa que eu comentei, as características do abuso podem assumir outras dezenas de formas. Então, isso que é muito importante deixar claro para as crianças que assistem também Memórias de Nina, para as crianças e para os adolescentes que assistem Memórias de Nina, para eles não saírem pensando que talvez abuso seja só aquilo que foi retratado na história. Não, abuso pode assumir outras formas. E o mais interessante nisso, eu sou suspeita para falar, mas eu tenho muito orgulho desse trabalho. Para mim é um projeto assim da minha vida. Inclusive eu sempre agradeço e aproveito para agradecer de novo o Fabiano, que é o diretor da peça, e o Jocinei, que é o figurinista e o cenógrafo, por terem me convidado para participar desse monólogo, que realmente virou um projeto de vida. Eu tenho um orgulho muito grande, porque eu também fui vítima de abuso na minha infância. E naquelas características clássicas. Era uma pessoa de confiança da família, uma pessoa que acompanhou meu crescimento, sabe? É aquela coisa clássica.
E então, para mim, apresentar Memórias de Nina tem um significado muito grande, porque eu sempre digo que cada vez que eu apresento, que eu subo no palco para apresentar Memórias de Nina, é como se um pouco da minha cicatriz fosse curada. Eu sei que nunca vai curar totalmente, a gente sempre vai lembrar, a gente sempre vai se incomodar com isso. Mas me colocar fazendo o que eu amo, que é fazer teatro, nessa posição também de quem pode ajudar outras crianças, como eu não pude ser ajudada, poder falar sobre isso, poder informar sobre isso, é uma forma de me curar também. Então eu tenho um orgulho muito grande. E além disso, por ser arte, né, por ser uma peça de teatro, além de informar, Memórias de Nina vem e sensibiliza também. Quando a gente coloca a arte junto, a gente sensibiliza também. É diferente, a palestra, claro, pode sensibilizar também, mas talvez não tenha o mesmo potencial de sensibilização quanto um espetáculo teatral, em que a pessoa que está interpretando, ela interpreta, ela sente, ela, enfim. Então, aí vem a importância também da arte, que ela pode ter. A gente sabe que a arte ela não tem a obrigação, né, de passar nenhuma mensagem, enfim. Mas que bom se ela puder fazer isso também. Que bom se ela puder ter esse papel também. Esse papel de informar e sensibilizar. Então, Memórias de Nina seria mais ou menos isso. É um trabalho que a gente já está ali há muitos anos na estrada, e uma coisa que eu acho incrível, e aí que vem a importância da educação sexual, de se falar sobre isso nas escolas, de se discutir sobre esses assuntos com os nossos alunos, é que muitas vezes, quando a gente vai em algumas cidades, enfim, tem crianças ou adolescentes que, enquanto estão assistindo o espetáculo, se dão por conta de que o mesmo está acontecendo com elas. Às vezes acontece de a criança estar assistindo e aí cai a ficha, não, peraí, isso está acontecendo comigo, eu estou sendo vítima de abuso, e aí já gera denúncia, enfim, já aconteceu inclusive de algumas cidades, não foi só uma, foram umas quantas, de algumas meninas acabarem também denunciando que estavam sendo vítimas de abuso de professores, então é uma coisa que infelizmente não é novidade. Enfim, Fanny, se quiser falar um pouquinho mais, eu Gabi, me emociono falando. Não tem como não se emocionar, assim, eu tava aqui segurando a onda, porque, nossa, realmente não tem como não se emocionar, não tem como não se identificar. Eu acho que eu peguei alguns pontos para a gente seguir nossa conversa. Um deles é sobre o que tu falou do papel da arte sensibilizar em outros lugares. Eu acho que pelo fato da arte nos atravessar, pelo fato da arte ela vibrar em lugares diferentes, quando a gente assiste, quando a gente está aberto para assistir uma peça, quando a gente está aberto para sentir a peça de teatro, ela nos toca em lugares diferentes. E aproveitando aqui, lendo também os comentários de quem está interagindo com a gente ao vivo, a Maria Isabel colocou: muitas crianças usam a arte também para comunicar o abuso. Como vocês veem o papel da arte para essas denúncias? Então, a gente pode comentar um pouquinho. E também tem um comentário da Natália Huber, que é sobre: e quando são palavras somente proferidas, como ouvimos frases nojentíssimas ao caminhar na rua, seria abuso, o que fazer? Além de passar nojo e raiva. Tive minha primeira situação dessas aos 13 anos, caminhando na rua, e o trauma realmente é real. Quanto ao local, etc. E não temos que instruir nossas crianças
e não temos que instruir nossas crianças ao fazer quando acontecer algo. Acho que com vergonha jamais contei aos meus pais, achando que eu é que era errada. A educação sexual nas escolas é urgente. Esse último comentário, eu até gostaria de fazer um comentário que eu tinha separado aqui. Eu acho, pelo que eu vejo, né, assim, comentários gerais. Quando, por exemplo, sai uma notícia que uma criança de 5 anos foi abusada sexualmente, sei lá, pelo tio, enfim, existe uma comoção muito grande. As pessoas acham um horror, meu Deus, que monstro, que coisa horrível, como é que você faz isso, não sei o quê. Os comentários geralmente são esses. Agora, quando é uma criança de 12, 13 anos, aí às vezes, ou uma adolescente, uma pré-adolescente de 14 anos, às vezes os comentários mudam. Às vezes eu ouço coisas, mas também estava querendo, estava pedindo, estava, sabe? E isso também é muito é uma herança não porque a gente ainda vive numa sociedade machista, mas vamos falar assim, é uma herança, uma sociedade machista, que eu não sei por que cargas d'água, mas não. Eu fico indignada, gente, desculpa, mas é que assim, ó. O problema é que as meninas e os meninos nessa idade, obviamente, elas estão se desenvolvendo a sua sexualidade, enfim, tem várias fases, né, da sexualidade na vida das pessoas. E nessa fase, claro, a gente está começando a descobrir e tal. Mas isso é natural. O que não é natural é uma pessoa adulta se aproveitar dessa situação, dessa vulnerabilidade para satisfação sexual, entende? E aí, aí vem esses comentários, mas ela tava querendo, mas ela, olha as roupas que ela veste, isso são comentários, eu tô falando ela porque é muito mais comum com meninas, olha como ela tá se vestindo, olha o jeito que ela, sabe? Nas adolescentes, né? E Gabi, tu falou, eu lembrei, em relação ao consentimento até, porque o que acontece? Muitas vezes, como no caso dessa questão de professores, e se falar, mas elas estavam querendo, eu ouvi muito isso, eu trabalhei anos, né, só com homem, então eu ouvi muito isso, mas elas estão querendo, mas elas já são bem adiantadas, mas ela quer, né, essa ideia do consentimento. Muitas vezes a educação sexual também vem nos informar nesse sentido, né? Muitas vezes aquela menina é iniciada sexualmente por aquele homem, né? Muitas vezes ela é iniciada, muitas vezes pode acontecer de fato ela em alguma medida querer, mas isso não significa que pela criança, adolescente, em alguma medida dar isso a entender que o adulto, não, ela quer, então, né? Eu acho que o adulto em questão ter o discernimento de perceber que é uma adolescente de 14, né? De 13, 14 anos, tem esse debate também que, enfim, que a gente pode comentar também, da ideia de quando pode, não pode, consentimento, essas coisas, porque, afinal, a gente estava falando dessa situação de consentimento, essa situação da adolescência, de começar a sexualidade, como falam, né, aflorar e o corpo se desenvolver, e as meninas realmente estarem lidando com os hormônios, mas a gente também fala de um corpo que é historicamente violado, a gente fala também de um corpo que é historicamente julgado. Então, se é um corpo que está em desenvolvimento, se é um corpo que está à mostra, isso não significa
significa, é importante a gente pontuar isso, infelizmente é importante a gente pontuar o óbvio, isso não significa que esse corpo está à disposição, isso não significa que eu, na condição de professor, vou poder levar essa menina para minha casa depois da aula ou durante a aula, como alguns relatos que circularam. Isso não significa que eu posso dar a mão, que eu posso tocar, isso não significa absolutamente nada. Nós temos liberdade, felizmente, né? Felizmente a gente tem liberdade para poder usar dela. Eu acho que é interessante isso que você falou, porque, como eu disse, o abusador ele pode assumir diversos perfis, sabe? Pode ser uma pessoa próxima, pode ser uma pessoa que a criança, adolescente conheceu no dia da violência, enfim, pode assumir diversos perfis. Mas existe uma certa predominância em ser uma pessoa que exerce de alguma forma um domínio sobre aquela criança. Por exemplo, no caso de um professor, pegando o gancho, um professor, ele de certa forma, uma autoridade, né? E, além disso, ele exerce uma grande influência na vida dos seus alunos. Tanto que muitos alunos, assim, têm uma admiração pelo seu professor, sabe? É uma grande admiração, enfim. Só que isso, aí volta, é tão chato ficar repetindo isso, porque é tão óbvio, né? Mas isso não significa que você vai se aproveitar dessa situação para abusar daquela menina ou daquele menino, enfim. É uma coisa que eu sempre falo, gente, o erro não tá na criança ou no adolescente. O erro tá numa pessoa adulta, sei lá, 40 e poucos anos, olhar para aquela criança ou para aquela adolescente e sentir desejo e querer ter uma relação sexual. O erro tá ali. E é tão difícil das pessoas entenderem. Não importa se a menina tá vestindo um short e um top, não interessa. O erro não tá nela. O erro tá numa pessoa adulta, com idade avançada, chegar e querer desejar querer ter uma relação. Não, Gabi, esse o erro. É tão absurdo que isso precisa ser dito, mas precisa, é urgente que precisa ser dito, que vale comunicar que a gente naturaliza muito o abuso, a gente naturaliza muito o abuso, a gente, infelizmente, romantiza relações abusivas, comportamentos abusivos, desde a relação intrafamiliar, do comportamento da mãe para a filha, para o filho, ter medo do pai, medo de comunicar, essa relação que já se constrói em meio a abuso, a ideia de se romantizar de fato, de se romantizar o assédio também, de se romantizar a possibilidade. É por essa relação professor e aluno ser tão romantizada que muitas vezes as meninas confundem as coisas, porque muitas vezes elas estão sendo confundidas naquele momento, elas estão sendo iludidas, enganadas, né? Como é o caso de alguns relatos que surgiram ali ao longo dessa semana, comentando de professores, enfim, que iludiam amorosamente as meninas. Então, vem dessa ideia também da gente romantizar, né, da gente trazer essa ideia de romance o tempo inteiro. Também, a gente olhar para uma criança, se você pensar, isso é problemático, né, e dizer, ai, com quem que o fulaninho vai casar? A criança tem 5 anos, 3 anos, vai casar com a filha, né? Gente, não vamos objetificar, não vamos sexualizar já. E sexualizar vem também da adultização das meninas, né? De já, desde criança, incentivar a colocar maquiagem, a incentivar a adultizar de fato, né? Incentivar esse comportamento, não que ele justifique alguma coisa, não estou dizendo isso, isso jamais vai ser justificativa.
né? Mas nesse sentido da gente também tem uma meia-culpa da forma como nós criamos nossos filhos e da forma como nós olhamos para os filhos dos outros e queremos abraçar e queremos. Não, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar. Tu ia falar, Gabi? Então, depois que a gente começou a falar sobre esse assunto mais também na internet desde a semana passada, eu recebi alguns relatos e, inclusive, uma mulher veio falar comigo e ela comentou que ela sofreu abuso na infância e ela não conseguia falar sobre isso até hoje porque ela tinha muito medo do que as pessoas iam achar, e eu entendo perfeitamente. Mas aí ela estava assim, ela contava com muita indignação que amigos dela ou do marido dela, olhar, porque ela tem uma filha hoje, uma filha de não sei quantos anos, 5 anos, eu não lembro direito, mas é uma criança. E os amigos da família, enfim, comentando coisa do tipo, eu vou congelar para esperar a fulaninha. Ou, enfim, esse tipo de comentário que meu Deus, como assim? Tá, eu não sei nem o que não sei nem o que dizer, Bruna, porque como assim você vai congelar para esperar uma criança de 5 anos, entendeu? Tu tá olhando para ela e já tá pensando no quê, entendeu? E a gente normaliza isso, aí que tá. A gente normaliza. Infelizmente, a gente normaliza. E dessa ideia de... É só uma brincadeira. Eu vou pensando, e se tu pensar, eu vou pensando aqui em coisas que já me falaram, que eu já vivi, que eu já senti. Assim como a Gabi, acho que eu queria comentar sobre isso também, do quão tardio às vezes é esse reconhecimento ou essa identificação de que passamos por uma situação de abuso. Às vezes a identificação, o reconhecimento acontece realmente mais tarde. E aí está uma das grandes questões que a gente também não pode encerrar essa live sem falar, que é a denúncia. Por quê? Porque além de a palavra da vítima ser constantemente descreditada, além da relações de abuso serem constantemente romantizadas, naturalizadas e estimuladas na sociedade, tem essa ideia do que a gente até vai discutir amanhã, já fazendo o merchan para a live de amanhã, né? Que a gente vai estar aí conversando com o juiz da vara da infância para discutir o papel do direito também, de ferramentas de proteção à criança e ao adolescente. Mas, por exemplo, eu tenho 27 anos, né? Já vale aqui contar, e eu identifiquei que eu tinha passado por uma situação de abuso, acho que faz uns 2 anos, por um gatilho. Gatilho, quando a gente fala, é alguma coisa que dá um estalo, assim, e a gente identifica. E eu lembrei, eu não vou dar detalhes da situação, né, mas eu lembrei que eu era muito criança e homens da convivência da minha família, minha mãe trabalhava, né, enfim, para uma empresa aí, para uma instituição que tinham só homens trabalhando e e esse homem específico ele se valia de um discurso eu não tinha meu pai, né? Meu pai era separado da minha mãe, e ele se valia desse discurso paterno para comprar confiança comigo. Ele se valia desse discurso paterno. Ele dizia: Nossa, você me lembra muito a minha filha. Minha filha é igualzinha, você é linda, robusta. E eu lembro que me desconfortava o discurso dele, porque ele falava que a filha dele tinha uns peitões e não sei o que. Eu era adolescente, gente. Eu estava entrando, na realidade, eu estava na puberdade. Então, eu lembro que isso me desconfortava. Ele me pegava no colo e eu lembro, quando eu me dei conta disso, eu lembrava que eu sentia aquele desconforto, mas eu não compreendia, eu não tinha noção que aquilo era uma coisa ruim, eu não tinha noção, eu não tinha nenhum subsídio para identificar e dizer, olha, né? Eu simplesmente pensava que era um carinho, exatamente como a Gabriele colocou, que ele era uma pessoa de muita confiança da família, então eu não tinha por que desconfiar.
eu não tinha por que não agradá-lo também, afinal, ele poderia ocupar, como ele usava no discurso, né, esse lugar de pai, esse lugar paterno. Então, eu queria que ele me aprovasse. E enquanto isso era muito confuso para mim. Anos, isso prejudica a nossa sexualidade, isso prejudica a manifestação da liberdade do nosso corpo, né? Fazendo dança, aí eu retomo a importância da arte, né? A gente percebe o quão nosso corpo ele é travado e eu percebi isso em uma aula de dança, assim, que ele tinha uma trava com alguns movimentos e eu identifiquei isso na memória do meu corpo e eu lembrei dessa situação. E aí eu pensei, cara, que merda, eu passei por um abuso, eu passei por um assédio, ele me tocava. Então, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente, porque eu falei apenas com algumas pessoas, assim. Quando eu identifiquei isso, assim, eu pensei, cara, protege as crianças, como que a gente orienta as crianças. E aí a gente começa a entrar, né, nesse assunto. Sim. Você falou uma coisa bem interessante, que é quando você falou que eles usavam o discurso paterno, né? A pessoa que fez isso comigo me falava com muita frequência que queria ter uma filha que nem eu. E eu sei que eu fiquei muitos e muitos anos que eu ficava pesquisando essa pessoa nas redes sociais para ver se ele não tinha uma filha. O meu medo é que ele tivesse uma filha e que ele fizesse alguma coisa com essa filha. Hoje eu me libertei um pouco disso, mas ele não tem filha. Mas é muito interessante essa fala que você colocou, porque, enfim, eu tive meu pai muito presente. Meu pai foi um cara incrível, mas ele falava que queria ter uma filha que nem eu. Então isso me assustava muito, porque eu ficava pensando, se ele tiver uma filha que nem eu, o que ele vai fazer com essa filha? Então eu acho que também tudo isso foi me dando mais vontade de lutar por essa causa e volto a dizer, por isso que Memórias de Nina, para mim, é importantíssimo, é um projeto de vida, é um projeto que eu mergulho muito, não só eu, Fabiano e o Jocinei, porque ele é muito importante, sabe? Por onde ele passa, a gente consegue. Eu sempre antes de entrar no palco, eu penso: se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já vai ter valido a pena. Se uma pessoa sair daqui tocada, ou se gerar uma denúncia, seja o que for, já vai ter valido a pena. Vai ter valido muito a pena. Eu acho que essa é a minha forma de tentar me curar também. Me curar também. Então, você ia falar, Fanny? Não, eu só ia falar sobre alguns comentários que nos mandaram aqui, mas antes queria comentar que eu estava entrando para a live e uma professora me chamou. Mais uma, né, das tantas durante essa semana. E essa professora falou sobre uma situação que passaram na escola de estupro. Uma menina, que era um estupro intrafamiliar, né? O próprio pai estuprava a filha. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. E aí, a escola, nessa função, até posso ver aqui a questão que ela colocou, mas a escola teve um papel fundamental, primeiro na identificação, porque foi por meio das aulas de ciência em que a professora falou sobre abuso, então o nosso papel também, enquanto docentes, trazer isso para o nosso discurso, está sempre reforçando isso, sobre a importância dos alunos identificarem situações de abuso, porque foi numa aula de ciências que a aluna reconheceu e identificou que ela passava por isso. E
E no caso, em outras situações também, na aula de educação física, já se notava que ela tinha dor, que ela não queria participar. Então, a criança, o adolescente, ele sempre nos dá um sinal, ele sempre nos indica. Nós precisamos estar atentos, né, aos sinais, atentos, e ter um diálogo quanto mais aberto possível com eles, justamente porque por meio do diálogo que às vezes a gente consegue ter acesso. Eu vou ler alguns comentários, só que vale também a gente comentar nessa segunda parte, que a gente já está quase, né, no nosso fim. A Beth Aquino comentou: somos todos filhos do estupro. Por mais dura que seja essa frase, precisamos encará-la com coragem. Só assim poderemos trabalhar por um novo olhar sobre a questão da sexualidade. A Suzana Regina Lima comentou que muitas crianças usam o recurso da arte, por meio do desenho, para narrar histórias de abusos e violências. A Anne Kellen, nossa companheira no G1, que também vai estar com live aqui, comentou: a criança e o adolescente são vistas como fantasiosas ou provocadoras. As pessoas não notam que aí está embutida uma cultura do estupro que sempre tenta silenciar e desmerecer as vítimas quando não culpabilizá-las. A educação sexual na escola é uma forma de educar crianças para reconhecer o abuso, saber denunciar com proteção, mas também é uma forma de ter adultos no futuro mais equilibrados e que se coloquem fora dos marcos da cultura do estupro. A Márcia Reni Soares comentou: é uma traição da confiança, quando praticado por pessoa que tem uma relação próxima com a vítima. Quem tem o dever de interromper é o adulto. É a nossa cultura do estupro, da mulher como objeto para a satisfação do homem e de que ele não consegue resistir a uma tentação feminina que é, né, fruto do machismo e do patriarcado. A Beth comentou novamente, colocando que as questões de sociedade estão diretamente relacionadas com a questão do uso de umas pessoas por outras. A sociedade construiu uma série de instrumentos de subordinação e dominação de uns sobre os outros para que o dominador tire prazer pessoal desse abuso. É do patrão, a patroa sobre o trabalhador, o homem branco sobre o preto, o homem sobre a mulher, o adulto sobre a criança. Então, a gente vê aqui a participação das pessoas, né, assíduas com o nosso debate. Não, né, com a nossa... De muitas mulheres, né? Uhum. Estava pensando nisso, enquanto você lia, foram mulheres que comentaram, mas amanhã a gente vai ter o doutor Carlos Mattioli falando sobre esse assunto, um homem falando sobre esse assunto, e um homem muito engajado na proteção das crianças e dos adolescentes. Então, acho que vai ser bem interessante. Seria muito importante que mais homens também assistissem, mais homens se informassem sobre esse assunto, mais homens debatessem sobre esse assunto. Acho que amanhã também vai ser um dia bem importante em função disso, de a gente ter um homem com uma fala muito forte a respeito de abuso sexual. E a gente vai estar também, né, Gabi? A gente vai estar nessa conversa aí para também falar da importância de conversarmos sobre isso, não só enquanto adultos, né, enquanto pessoas, porque a proteção da criança e do adolescente, já puxando aí para o lado do Carlos, amanhã ele vai estar com a gente, mas é dever não só da família e do Estado, é dever de toda a comunidade. Então, é nosso dever falar sobre isso, é nosso dever enquanto educadoras, né, Gabi, nós somos educadoras, é nosso dever trazer isso para o centro do debate, discutir formas de diminuir isso, discutir formas de combater o abuso e o assédio sexual contra crianças e adolescentes, e falar da denúncia, porque as crianças precisam identificar, primeiro, e precisam ter confiança em alguém para denunciar. Se não é o pai ou a mãe, se não tem esse tipo de diálogo em casa, muitas vezes porque o abusador pode estar dentro de casa, seja uma professora, que seja um professor,
se não é o professor ou o abusador, que seja alguém de confiança, alguém que essa criança possa recorrer, que a gente seja ouvidos, né? Que nós sejamos ouvidos para essas crianças e adolescentes, né? Quando eu falo crianças, eu sempre em mente crianças e adolescentes. Acho importante. Pode falar, mano. Acho importante também se às vezes a gente. Geralmente com um vizinho acontece isso, a gente vê que alguma criança, a gente percebe que está sofrendo algum tipo de violência e não quer se meter na conversa, né? Mas eu acho que é bem importante quando a gente suspeitar de alguma coisa também, de fazer uma denúncia para pelo menos conferir. É melhor que faça essa conferência e perceba, não está acontecendo nada, do que deixar rolar e dali a pouco acontecer uma coisa pior ainda, porque não foi feita uma denúncia. E saber que a gente também tem que desconstruir a ideia de que o abusador é um monstro, né? Que normalmente pontuam isso em filme, quando a gente vai acompanhar, assim, é um monstro, tem aquela cena, não, tem de confiança, é uma pessoa próxima. O abusador é muito simpático, é simpático, muito querido. Alguém de conduta ilibada na sociedade, né? Por isso, no caso, um professor, um pai, já teve caso de padre, de alguém que nome perante a que sociedade. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Não, ele jamais faz faria isso. Eu conheço, você deve estar confundindo, né? Então, a gente desconstruir isso, tirar um pouco dessa visão, né, de que o abusador ele tem um estereótipo único. E acho que é importante também ressaltar que tem o Disque 100, é Disque 100, né, Gabi? Disque 100, Disque 100. Disque 100, que é um portal de denúncia que é focado no abuso, violência sexual contra crianças e adolescentes, que é uma forma também de denunciar, mas também temos o Conselho Tutelar, que é uma forma de denunciar, a Delegacia da Criança e do Adolescente, que também é uma ferramenta de denúncia, a Defensoria Pública, pode falar, Gabi. Não, pode. Não, assim, é importante a gente reforçar, porque se o abuso ocorre em casa, essa criança tem a escola onde pode comunicar a algum educador e esse educador encaminhar essa denúncia. Se acontece na escola, né, pode comunicar em casa ou comunicar outra professora, a coordenação, a diretora, o diretor, de que isso está acontecendo, né? Registrar, normalmente, algumas questões acontecem pela internet, em tempos que a gente tem as crianças e adolescentes por bastante tempo na internet, eu acho que os pais estarem vigilantes quanto a isso, não deixar as crianças muito tempo sozinhas na internet, porque muitos se valem desse momento que elas estão sozinhas na internet para comunicar, para pedir foto, para combinar de se encontrar, para prometer. Vou comentar uma última história. Uma vez eu estava saindo do meu colégio, eu tinha 11 anos, se não me engano, e um homem. Eu sempre gostei de quem me conhece, sabe, né? De signos. Quando eu era criança, eu era viciada. Então, esse homem falou para mim: você gosta de signos? Ele sabia exatamente o assunto que ia me persuadir. E os abusadores sabem os assuntos que vão persuadir as crianças. E nesse caso, ele queria me levar para casa dele. Então, ele dizia que lá tinha um monte de coisa sobre signos, um monte de coisa sobre horóscopo, um monte de coisa sobre que eu ia adorar ver, né? Que eu ia adorar. E eu não percebi, eu sozinha não percebi. Cheguei em casa, estava contando, então prestar atenção quando a criança também está falando, quando a criança conta lorota, e muitas vezes os pais nem prestam atenção, que a criança está ali falando, prestar atenção, porque foi numa conversa assim que o meu irmão e a minha mãe perceberam que era um abusador que estava tentando me levar para casa dele. Felizmente, ele morreu antes da minha mãe encontrar ele, morreu lá de um piripaque que deu, mas a minha mãe ficou muito indignada na época, e ele era conhecido já como um abusador.
Então, é muito importante a gente também dar escuta às crianças. A gente vem de uma cultura que descredibiliza a voz da criança. Então, prestar atenção aos sinais, né, Gabi? Exatamente. Eu acho que a gente já está quase encerrando, né, Fanny? Aham. Mas eu só queria compartilhar, eu acho que ao longo da semana a gente vai falar mais sobre esse assunto, enfim. Mas eu só gostaria de encerrar porque um pouquinho antes dessa live eu acabei escrevendo um textinho aqui só para Perfeito. eu acho resumir o recado que eu gostaria de dar agora para quem está nos assistindo, se talvez tenha alguma menina ou algum menino que esteja assistindo que talvez esteja passando por uma situação do tipo, ou para as mulheres que estão, mulheres e homens também que estão nos assistindo e que já foram vítimas de abuso. Eu escrevi o seguinte textinho aqui: a culpa não é sua. A culpa não é sua pelo brilho ofuscado, pela inocência roubada. A culpa não é do seu sorriso, nem do seu olhar, nem do jeito que você fala, ou anda, ou come, ou se veste. A culpa não é do seu cabelo, nem das curvas que desenham o seu corpo. A culpa não é do lugar onde você vive, nem da rua por onde você anda. A culpa não é da noite, nem da tarde, nem da manhã. A culpa não é sua por acreditar e confiar. A culpa não é sua pelo medo. A culpa não é sua pelo silêncio, nem pelos gritos sufocados. Não interessa o que o mundo grite aos seus ouvidos. A culpa não é sua. Então, coragem, coragem. A gente precisa falar sobre isso. E mais do que isso, Tirar esse assunto do se silêncio. alguém estiver passando, por essa situação, a única forma de parar com ela é denunciando, para que a pessoa seja devidamente punida. E lembrando que a culpa não é sua, não importa o que digam. E tem muita gente para te apoiar. E a gente vai ser força nesse momento, né? Que bom que a gente está se reunindo, que bom que a universidade nos deu esse espaço também para falar desse assunto tão importante. Que bom que nós estamos com vários setores da sociedade mobilizados em prol disso, com o direito, com a arte, com a docência toda mobilizada para falar sobre isso. Eu acho que encerramos aqui, Gabi, agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente assistindo. Peço para vocês que compartilhem essa live, ela vai ficar aqui registrada, então é muito importante que mais pessoas tenham acesso, famílias, adolescentes, crianças que tenham acesso, que eventualmente possam assistir. Então, compartilhem, marquem as pessoas que vocês acham que precisam assistir sobre isso, professores, profissionais. Esse é um debate que está sendo construído coletivamente. Lembrando que amanhã a gente vai ter live aqui também às 17 horas com o Dr. Carlos Mattioli, que é um juiz da Vara da Infância. A gente vai estar divulgando sobre isso, então acompanhem as redes sociais aqui da PREA, do Observatório de Direitos Humanos, pela Rede Sina também, que está transmitindo. Agradecer a todos envolvidos, ao Grupo de Estudos da Universidade das Mulheres, que assim, na loucura da semana, né, a gente foi se mobilizando, a tua disponibilidade, Gabi, para falar sobre isso, acho que a tua é tão linda, tão importante, e que bom que a gente se encontrou pela arte, que bom que a gente se encontrou pela dor, Que bom. que necessário esse encontro, né? Agradecer a Marileia e a Aline, que estavam aqui o tempo inteiro fazendo a interpretação da nossa fala, para que ela possa ser o mais acessível possível, né? E acho que era isso. Da minha parte, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu também agradeço a todo mundo. Obrigada, Bruna, por embarcar nessa. E essa semana, então, continuam. Nas próximas semanas, a gente vai continuar com as lives e falando sobre isso, que é super importante, super necessário, super urgente. A gente precisa falar sobre abuso sexual infantil
e a gente precisa cuidar e proteger as nossas crianças. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Boa noite, gente.